Abra, por gentileza, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 11. E vou ler com você aqui, a partir do versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1. Aonde está escrito assim na palavra de Deus: E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã. Amém, povo de Deus? Esse Lázaro aqui, ele vai morrer. Jesus vai ser chamado, mas não vai dar tempo Jesus chegar. Na verdade, não é que não vai dar tempo, não é? O nosso Senhor chega na hora certa. Para as pessoas, Jesus, ele vai chegar tarde demais. Mas existe tarde demais para Deus? Existe alguma situação que o Senhor Jesus chegue atrasado ou chegue adiantado? Ele chega sempre na hora certa. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua Santa Palavra, fala a cada vida que está aqui, e que essa pessoa venha ser muito abençoada por essa palavra, por essa mensagem que vai ser ministrada no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte essa palavra poderosa. Graças a Deus. Ao chegar em Betânia, o Senhor Jesus vai se deparar com aquela tragédia. E então a gente lê o versículo, o menor da Bíblia, versículo de número 35. E Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. É quando Jesus, ele chora pela morte de um amigo. E aqui a gente aprende um pouco sobre a natureza do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele também sente a dor da perda de um ente querido. Todos os sentimentos, todas as situações, todo o sofrimento que todos passam na vida, Jesus também passou. A gente vê na vida do Senhor Jesus que tudo que o homem passa, ele passou. Jesus, ele certa vez teve fome, outra ocasião ele ficou cansado ao ponto de dormir no barco, ficou cansado. Jesus, quando estava diante da morte, a sua natureza humana não queria morrer, era o instinto de autopreservação, e aqui Jesus chorou. O nosso Senhor, ele tem a natureza humana completa. Quando ele entrou nesse mundo, ele nasceu como um homem e cresceu menino e foi crescendo em entendimento, em sabedoria. Enfim, a Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado também. O que isso quer dizer? Jesus, ele conhece as nossas fraquezas porque ele viveu uma vida humana em sua totalidade. Podemos dizer que Jesus tem as duas naturezas. Ele é 100% humano e ele também é 100% divino. Jesus tem a natureza do homem, é Deus andando na terra como um homem. E tudo que a gente passou, ele também passou. E isso acontece para que a gente, quando chegar diante dele, ele entende realmente tudo que a gente passa. Quando você chega diante do Senhor Jesus e diz: Jesus, eu estou cansado. Jesus sabe o que é cansaço.
Quando você chega diante de Jesus, diz: Jesus, eu estou triste, perdi um ente querido. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é o abandono. Tudo que você imaginar, o nosso Salvador passou na terra. Então ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele conhece aquilo que o homem passa. O nosso Deus não é um Deus distante e impessoal, que vive num lugar inalcançável e que não se importa com os nossos problemas. Não. O nosso Deus desceu do céu e andou no nosso meio. Andou no meio de nós, pisou na terra e viveu como um ser humano para saber as nossas experiências. E isso é maravilhoso. Quando a gente chega diante do Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente sabe que Jesus conhece todas as situações da humanidade, porque ele passou a experiência aqui nessa terra. Então aqui a gente lê: Jesus chorou. Muito bem. Versículo 36. A gente lê assim, lemos assim: disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus não poderia trazer saúde para Lázaro? Ele é capaz de curar o cego. Esse homem estava doente, ele podia ter chegado antes e removido a doença. É como se Jesus pudesse fazer uma coisa, mas essa situação aqui é tão difícil que nem Jesus pode resolver. Existe situação que Jesus não possa resolver? Às vezes a pessoa tem um problema, ela diz: esse problema aqui, esse realmente é impossível. Se fosse uma situação diferente, Deus podia até fazer a obra, mas agora já está tarde demais, porque ele morreu. Existe tarde demais para Deus? Existe alguma limitação para o poder de Deus? É isso que eles estão dizendo, é tarde demais. Às vezes você olha para uma situação na sua família, uma situação que você enfrenta, um problema, e você diz: não, é tarde demais. Aqui não tem mais jeito. Eu já orei, já mandei chamar Jesus, Jesus não apareceu, a situação está só piorando. A situação está impossível de ser resolvida. E a situação você observa e você chama e Jesus não vem, o milagre não acontece. Jesus aparece na hora certa, minha gente. Para você, é tarde demais, acabou, já era. Mas se Jesus não apareceu ainda, é porque ainda não é a hora. Continua crendo, porque na hora certa ele vai aparecer. Para você pode ser tarde demais, para Jesus não. E aí eles estão comentando isso, e Jesus vai falar para as pessoas tirarem a pedra. Versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Para a gente isso aqui é algo estranho. Mas naquele tempo, as pessoas não eram sepultadas no chão, né? Elas eram sepultadas na altura de uma casa. Eles muitas vezes aproveitavam a caverna e colocavam os seus entes queridos ali. Cavar um buraco e colocar uma pessoa morta no buraco era algo incomum. Geralmente eles faziam assim, era o costume da época. Então depois que colocavam a pessoa morta ali, o cadáver ali, eles colocavam uma pedra na frente para selar a entrada daquela caverna. Então quando eles chegaram lá, Lázaro já tinha sido sepultado. Os parentes de Lázaro já tinham se despedido de Lázaro, as irmãs. Lázaro já estava
para lá de morto. Já não tinha mais esperança. E eles colocaram aquela pedra. Aquela pedra representava então um ponto final. Morreu, colocaram a pedra, o que Jesus vai dizer, versículo de número 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ela está dizendo uma verdade absoluta e natural. O corpo humano, depois de algum tempo, depois de pouco tempo, não é depois de um mês, depois de 50 dias ou 100 dias, é com 4 dias. O que ela fala é verdadeiro. Nesse tempo aí, o cabelo já caiu, a unha já soltou, já tá, a coisa já está, a beleza já foi embora. É curioso como a nossa vida é uma vida frágil e limitada. A gente às vezes é tão orgulhoso, mas depois que a gente morre, ninguém quer saber da gente. Morreu, quem mais nos ama diz: vamos enterrar logo, porque já está, vou ficar com esse morto aqui fedorento, enterra logo. Mas a pessoa diz que ama a gente, mas depois que morre, já era. O corpo da gente e a carne vai sendo consumida, em pouco tempo não há mais nada de bonito naquele corpo. E a gente é devorado de dentro para fora. Porque no nosso corpo existem as bactérias que vão fazer um grande banquete com a nossa carne. Existe um mundo invisível das bactérias. Você corta uma maçã, você põe ela em cima de uma mesa, daqui a pouco tempo ela fica toda podre. Ali são os micróbios, são as bactérias que vão devorar aquela maçã. Assim acontece com o nosso corpo também, que é algo orgânico. E aí tem aquele processo de cheirar mal, e é aquela coisa desagradável. E tem que enterrar logo. Ninguém fica com uma pessoa morta durante 4 dias. É 2 dias e olhe. Morreu hoje, enterra amanhã. É rápido, mais rápido possível. Dá tempo só chegar aos parentes e lamentar e se despedir e adeus. Então o que ela fala é uma verdade absoluta. Senhor, é como se ela dissesse: Senhor Jesus, eu te respeito muito, mas o Senhor errou dessa vez. Porque já faz 4 dias, é algo científico, é uma realidade absoluta, é algo natural. Mas o nosso Senhor Jesus está acima das leis naturais. O nosso Senhor Jesus, Ele pode realizar o sobrenatural. Já fazia 4 dias, mas o Senhor Jesus vai dizer para ela, versículo 40... E disse-lhe Jesus: e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E aí no versículo 41, eles finalmente tiram a pedra. E isso nos ensina também algo maravilhoso. A parte do sobrenatural, quem faz é Jesus. Mas a parte que é para a gente fazer, Ele não faz. Ah, Jesus, opera o sobrenatural na minha vida, na minha casa. Faz a obra completa. Ele vai fazer com certeza. Mas tirar a pedra é com a gente. No nosso caso, então, o que é tirar a pedra? É buscar a Deus. É vir à igreja. É ter uma vida de compromisso com Deus. A parte que cabe para a gente fazer, Ele não faz. Jesus podia dar ordem a um anjo, o anjo tocava na pedra, ia ficar até mais legal para a gente ler no Evangelho. Não, tirar a pedra é com vocês. Você lembra aquele primeiro milagre do Senhor Jesus? Aonde Ele transforma a água em vinho? Qual foi a ordem que Ele deu? Encha as talhas. Para transformar a água em vinho é comigo. Agora vocês têm que fazer a parte que lhe cabe. Ele não vai carregar a água
E por Natália, quem tinha que fazer isso eram as pessoas que precisavam obedecer à voz do Senhor Jesus. Então o milagre é assim. Qual é a sua parte? Buscar na igreja. Qual é a sua parte? Orar a Deus. Qual é a sua parte? Começar o seu dia orando a Deus. De manhã, acordar, dobrar o seu joelho e falar com Deus, pedir um dia abençoado. Terminar o seu dia, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus e pedir a Deus uma noite abençoada. E viver uma vida na presença de Deus. Orar pelos seus parentes. Tirar a pedra é isso. Tirar a pedra envolve um esforço de nossa parte. O milagre só acontece em participação. Deus faz o sobrenatural e a gente faz o natural. O elemento da Santa Ceia, existem dois. Qual é o elemento? É o pão e é o vinho. Diante da mesa ali, Jesus poderia ter pego a romã, que é uma fruta daquele lugar, um figo, né, uma tâmara, e dizer: eis aqui essa romã, é um símbolo da nova aliança, comei todos a romã. Uma fruta. Mas por que ele escolheu o vinho? Por que ele não escolheu a uva? Ele escolheu o vinho. Ele escolheu o pão. Por que não escolheu somente o trigo? Olha aqui o trigo, coma um pouquinho do trigo, assim do jeito que veio da planta. Esse é o meu símbolo, o grão do trigo. Ele escolheu o pão, porque o pão é o resultado daquilo que Deus dá e o homem trabalha. E o trigo virou o pão. A uva veio de Deus. O homem não fez nada. Deus criou a uva, mas o homem tem que pegar aquela uva e fazer a parte dele. Pisar na uva, naquele tempo era assim, no lagar, e transformar aquela uva em vinho. A salvação e a bênção é algo que vem de Deus, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que participar, a gente tem que fazer a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, fica difícil. Até para ser salvo, tem que haver o envolvimento da nossa parte. Então você quer ver a sua família salva? Deus quer fazer a parte dele. Faça você a sua. Ore, busque, jejue. Tire a pedra. Acredite, Deus vai fazer o sobrenatural. Eles finalmente tiraram a pedra. E agora Jesus está diante do sepulcro. De lá de dentro vem aquele mau cheiro, aquele cheiro de morte. Então Jesus vai dizer assim, versículo de número 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E quando ele falou isso, o defunto saiu. É uma leitura muito engraçada até. O defunto anda, o defunto se mexe, quem está morto, está morto. No Evangelho a gente lê, e o defunto parecia um filme de terror. Quando a pessoa morria naquele tempo, eles enrolavam a pessoa com faixas, tipo uma múmia mesmo, é estilo aquilo ali. Então lá vem Lázaro, parecia uma múmia. Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus tivesse dito: mortos, saiam agora dessas covas, todo morto ia ressuscitar naquela hora. Mas Jesus, para poder deixar claro, olha, o morto que é para vir é o Lázaro. Então ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Porque quando Jesus fala, até quem está morto se levanta e atende, porque a palavra de Jesus é poderosa. Não tem situação que Jesus não possa mudar. Uma pessoa veio na igreja quarta-feira de tarde. Aí ela disse assim: pastor,
eu lembro dela, ela vem na igreja há muito tempo. E ela disse: pastor, nunca conto esse testemunho porque eu tenho vergonha. Mas quando eu comecei a vir à igreja aqui, fazer a campanha, buscar o Senhor Jesus, ela pedia muito pelo marido que bebia. O marido bebia muito. Meu marido não bebe mais, pastor. Quando Jesus faz a obra, ele faz de uma maneira maravilhosa. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza, se você fizer o que é para você fazer, Jesus vai fazer a parte dele. Jesus vai trabalhar de uma maneira ou de outra maneira, mas na hora certa, ele vai trabalhar. Devemos tirar a pedra. É a pedra da dúvida, é a pedra da preguiça, é a pedra do cansaço, é a pedra da murmuração, é a pedra que faz a pessoa desistir. Qualquer coisa a pessoa desiste. Temos que remover toda a pedra e deixar que Jesus faça parte dele, e ele vai fazer. Amém? Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. O defunto, quando saiu, veio todo amarrado, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, porque todo mundo ficou assim olhando: você está diante de uma situação dessa, você faz o quê? Você não faz nada, você fica só olhando, não é? Aquele homem, tipo uma assombração, saindo para fora do sepulcro. Você participou do enterro dele, aí ele está agora andando. O que é que você faz? Você fica olhando. Aí Jesus diz: vai alguém lá, desamarre o homem. Não fiquem apenas olhando. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Porque em Cristo Jesus as pessoas até se reúnem em volta de uma situação de morte, mas quando Jesus chega, aquela morte se transforma em vida. A família da pessoa, só morte e destruição. Jesus chegou, aquela situação se transforma em vida. Essa é a obra do Senhor Jesus, e essa é a obra que ele vai fazer na sua casa, para a glória de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus.